Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Fabiola Antunes. Agora nós somos aquela filha. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de João. Nós estamos no capítulo 9. Hoje nós vamos ver a parte 1. O capítulo 9 é dividido em duas partes. Jesus traz a luz aos cegos e cegueira espiritual. Então hoje a gente vai ver essa primeira parte, que vai dos versos 1 ao 34. Essa primeira parte eu vou chamar de dificuldade de acreditar no que os olhos podem ver. Porque é tão difícil acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Como curar essa cegueira espiritual? Então vamos para a nossa história de hoje. Mas antes eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Os discípulos começam a questionar Jesus sobre quem pecou, se os pais dele pecaram ou ele que pecou para que ele nascesse desse jeito. E Jesus diz que nenhum nem outro, que ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse nele. Imaginem vocês se algum cego de nascença que vocês conhecem, ou vizinho de vocês, ou parente, fosse curado. Essa notícia provavelmente se espalharia muito rápido. Foi o que aconteceu ali naquela situação. Os vizinhos começaram a questionar quem que era aquele homem, que parecia o homem que pedia esmolas, mas que talvez não era, porque aquele homem era cego. E daí ele foi falando, não, sou eu fui curado, Jesus me curou. Até que essa notícia chegou aos líderes judeus. E eles foram perguntar ao homem, eles foram questioná-lo sobre o que aconteceu. E daí nós vamos ler os versículos 15 e 17, que fala essa primeira tentativa de acreditar que Jesus curou ou acreditar de fato que ele foi curado por Jesus. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: Ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: Mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem: O que você diz deste homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. E assim continua o texto, né? Mas os fariseus não acreditaram no que o homem disse, não quiseram acreditar e foram atrás dos pais desse homem que havia sido curado, para saber se realmente ele havia nascido cego, se era o filho deles. E eles disseram, sim, ele é nosso filho, se ele falou que ele foi curado, ele foi curado. A gente não sabe, a gente não estava com ele já é adulto. E também eles tinham medo do que os fariseus iam dizer, porque eles estavam indo atrás dele para saber se Jesus era o Cristo. No verso 22 tem a resposta dos pais do homem que havia sido cego. Os pais disseram isso com medo dos líderes judeus, pois eles haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Eles falaram, ele já tem idade suficiente, ele pode responder por ele. Mas falaram porque eles tinham medo dos fariseus, dos líderes religiosos. Mas mesmo sabendo que ele havia nascido cego, tanto por ele mesmo, quanto pelos pais que também haviam falado que ele tinha nascido cego, eles ainda não acreditaram. Eles voltaram uma segunda vez para perguntar ao homem que havia sido cego a mesma situação, como que ele foi curado. Vai nos versos 24 e 25, que também nós vamos ler. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhes disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que este Jesus é pecador. Daí o homem fala: Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eles estavam tentando justificar aquilo que aconteceu com ele. Ah, não, esse Jesus aí é pecador, você tem que falar isso, ele é pecador.
E o homem falou, eu não sei se ele é pecador, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo, eu consigo enxergar. E o homem chega a ficar bravo. No verso 27, vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso querem se tornar discípulo dele? Então o homem já estava irritado, porque toda vez ele ia lá, perguntava, foram perguntar para ele, foram perguntar para os pais dele, e ele, com razão, né, porque eles não estavam acreditando nele, ficou irritado. A terceira situação que esse homem viveu, começou o barulho de panela aí no fundo, mas eu vou continuar gravando do mesmo jeito. Tem um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. E aqui nós podemos ver que isso não é o bastante para algumas pessoas. Eu até coloquei esse terceiro passo de contraprovas. Quem não quer enxergar nem ouvir, nada é suficiente. Então eles tinham prova dos vizinhos, prova da pessoa que foi curada, prova dos pais que realmente ele havia nascido cego, e mesmo assim eles não conseguiam acreditar que Jesus curou ele. Nós vamos ler os versos 30, 32 ao 34. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. E o 34, né? Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer nos ensinar. Então o expulsaram da sinagoga. Eles realmente não tinham argumentos contra tudo aquilo que o homem havia falado. E por não ter argumento, resolveram expulsar o homem. Nenhuma prova, nada do que aconteceu, do que as pessoas falaram, foi suficiente para que eles acreditassem que Jesus era o Cristo, que Jesus havia curado aquele homem. Tem algumas pessoas que são assim, que pode ter todas as provas e mesmo assim nada vai ser suficiente. Eu tenho até um ditado que eu já ouvi quando eu era pequena. Para quem acredita, nenhuma prova é necessário para as pessoas que acreditam. E para quem não acredita, ela pode ter todas as provas que nada vai ser o suficiente. E que nós não sejamos assim, que nós possamos ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Partindo já para a conclusão, que nós não venhamos a duvidar do poder de Deus, nem do que Ele pode fazer em nossa vida e nem na vida das pessoas. E a dúvida das pessoas sobre o que Cristo fez e faz na sua vida não mude o seu relacionamento com Ele, que isso não venha enfraquecer a sua fé. A voz mais importante que nós temos que ouvir é a voz de Cristo em nossa vida. Nosso papel é falar que Cristo é o Salvador. O aceitar ou não está em nós. É o Espírito Santo que convence a pessoa que ela é um pecador, e se a pessoa não quiser acreditar, nós não temos o que fazer. Isso é entre ela e Deus. O nosso papel é falar, é mostrar, é testemunhar com a nossa vida o que Cristo fez e faz em nós. Mas eu venho encorajar você também a não desistir de orar por aquelas pessoas que você já tem falado de Cristo, que você tem chamado para ir na igreja, para que escutem também da palavra de Deus. Não desista de orar por essas pessoas. Faça o seu papel de continuar levando a palavra, de continuar testemunhando para essas pessoas. Deus tem um propósito na vida de todos nós e não é à toa que Deus te colocou no caminho dessas pessoas. Eu não tenho como alcançá-las, você tem. Se você é essa pessoa que não acredita em Deus, em Jesus, faça um teste, busque a Ele. O primeiro passo já foi dele, você não chegou nesse vídeo por acaso. Faça um teste, busque a Ele, faça um propósito com Ele para que você veja de fato que Ele é real. Era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Jesus te ama e Ele se importa com você. Até o próximo vídeo e tchau!